Shalom! Shalom a todos que estão assistindo, participando nesse momento junto conosco, junto comigo. Digo nosco porque aqui é uma comunidade, é o canal Rota da Teologia, o canal que trata de assuntos teológicos e assuntos correlatos à teologia, que dialogam com a teologia num diálogo transdisciplinar e interdisciplinar. Aqui você aprende teologia de várias formas e âmbitos, podendo ampliar e redimensionar o seu conhecimento teológico. Se você ainda não é inscrito no canal A Rota da Teologia, eu te convido a se inscrever e sempre que assistir os vídeos, está lá dando aquele joinha para certificar que este canal é um canal que cada vez cresce mais. Vamos então hoje aprender um pouco mais, vamos hoje crescer um pouco mais, vamos hoje ampliar cada vez mais. Vamos hoje estudar dogmática evangélica de Karl Barth. Nós já temos desenvolvido alguns vídeos sobre Karl Barth, uns 2 a 3 vídeos sobre Karl Barth, a teologia de Karl Barth. E hoje eu vou entrar dentro do assunto da dogmática evangélica que Karl Barth construiu na sua profícua e valorosa e expressiva carreira teológica. Karl Barth, ele considerava o termo evangélica, não é? O sentido de significar uma dogmática para compreender-se e exprimir as palavras do Deus do Evangelho. Então a proposta dogmática evangélica era justamente conceder a esta obra a condição de que ali conhecesse e compreendesse a dimensão, tá, dos Deus do Evangelho, ou Deus do Evangelho, o Deus que era narrado, trabalhado, tratado, abordado dentro do contexto do Evangelho. Pelo caminho por ele mesmo, não indicado, aquele Deus que ele já tinha escrito vários diálogos, várias teses, várias obras, agora ele estava primando para anunciar dentro do contexto do Evangelho. Então, essa obra fala de si aos homens, essa obra ele vai acrescentar e vai direcionar que ela vai falar de si aos homens e age entre eles e sobre eles, na perspectiva de uma percepção holística da ação de Deus dentro do Evangelho. Então, é daí que vai a teologia evangélica, na proposta de Karl Barth, distinguir-se de todas as outras, porque ela tem consciência dos seus limites. Tá? Na percepção de Karl Barth, ela tinha consciência dos seus limites. Por isso, ele nunca pretende ou nunca pretendia apossar-se do Deus do Evangelho nessa dogmática e em outras obras teológicas que ele escreveu. Este grande foi quem sabe, o grande efeito, né, dos programas dos tratados teológicos, e dentro desse contexto a teologia evangélica permanecendo a proposta do Deus que se revela, e Deus que se revela dentro do que é necessário, dentro do que é abrangente, sempre vai estar apresentando um passo novo, uma proposta nova, uma percepção nova, e em cima disso a teologia evangélica tem-nos à disposição, ou pode, né, colocá-la à sua disposição na proposta de decidir a ação em que o próprio Deus faz brilhar a sua glória diante de todos os demais deuses. Então, era uma forma de interpretar no âmbito, vamos assim, cosmológico e no âmbito também de uma visão sociológica e cultural, como ocorria esse sobressair e transcender de Deus sobre os demais deuses, tá? Mas ela também não pensaria, essa obra e a proposta da teologia evangélica, ela não pensaria e não falaria a partir disso se procurasse extrair daí qualquer glória para si, tá? A exemplo de outras teologias
que procuravam centrar nas suas propostas glórias e louvores pessoais, né? Inseridos no contexto do teor teológico defendido. Tá? Então a teologia evangélica tinha esse diferencial. Bem ou mal, ela deveria seguir o seu caminho, fundamentalmente desde a origem, diversa de todas as outras, mas devia consentir em ser vista e entendida na mesma linha das outras, sem participar com o título de filosofia da religião ou da tentativa até de ser comparada e colocada com relação a elas, tá? Ou com relação ou uma correlação com elas, tá? E não podia se esperar também na sua própria justificação, senão na justificação atribuída a Deus, poder dar glória a ele, não a si mesma. Tá? Ou seja, era uma teologia que teria o foco de engrandecer, glorificar e exaltar a Deus e não a ela própria. A proposta barthiana era não desenvolver uma dogmática em que o centro seja a dogmática, mas o centro seja Deus e a honra e a glória a Deus, tá? Até porque Barth era um teólogo biblicista, né? Então, portanto, com o termo evangélica, né, nós podemos dizer que Barth ele pretendia assinalar um novo objeto da teologia, né? Um novo objeto da teologia, nem uma nova perspectiva teológica. Ele não estava criando um novo objeto da teologia e não estava também nem sequer criando uma nova perspectiva teológica. Não era isso. Mas sua grande atitude particular era demonstrar uma perspectiva em Cristo e sobre Cristo dentro do contexto do Evangelho. Né? O Deus do Evangelho, outro não é senão Jesus Cristo. Tá? Mas o Deus do Evangelho, o Cristo, é abordado dentro da teologia de Karl Barth como uma atitude especial, com uma prerrogativa especial, feita de humildade, modéstia, respeito, temor, e na meditação teológica, a mente deve deixar-se guiar por ele. Nunca pode pretender submetê-lo aos seus critérios, sejam os da história, os da psicologia, os da política, os da metafísica ou da antropologia. Qualquer espécie de nacionalismo é um atentado contra a teologia evangélica e deve ser drasticamente reprimido. Tá? Outro grande ponto e ressalto que nós devemos fazer sobre a dogmática evangélica de Karl Barth é que ela abre o caminho então para a dogmática eclesiástica, que também foi uma grande obra, que nós podemos dizer que ela junto com a dogmática evangélica vai compondo, né, os tonos específicos da grande teologia sistemática ou dogmática de Karl Barth, certo? Então, na dogmática eclesiástica, ele vai trabalhar um outro aspecto. O aspecto essencial da teologia é a eclesiasticidade, tá? É no sentido da eclesiástico, de eclesiologia, de administração, de sentido eclesiástico. Segundo Barth, a teologia não é uma tarefa deste ou daquele cristão, mas sim da igreja. Ela não está endereçada e fixada em um só servo, mas sim no grupo, no coletivo, na igreja. Tá? Por quê? Porque para compreendê-lo, devemos partir do objetivo da teologia, que é o de intermediar a mensagem evangélica para os homens de uma dada época, segundo as categorias mentais e a linguagem própria daquela época. Segundo as categorias mentais, a linguagem própria daquela época, por quê? Porque ele está propondo que o grande papel da teologia é se contextualizar ao ambiente e vir a trazer uma mensagem que confronte aquele ambiente dentro da realidade que está vivendo o ambiente no seu tempo. Tá? Então, por exemplo, na Igreja Católica, essa operação cabe em parte ao magistério e em parte à teologia. A teologia, na medida em que cabe a ela procurar os novos meios de expressão, ao
ao magistério na medida em que a sua tarefa é julgar e depois utilizar para a transmissão do querigma. E quando eu falo católica, eu não estou falando igreja católica, apostólica romana, não. Estou falando igreja no sentido universal, do termo católico universal. Tá? As pessoas, às vezes, elas têm um certo estigma a esse termo por uma falta de compreensão exegética terminológica do termo católico, que significa universo, universal. Muito bem, então dentro desse contexto, a teologia é uma atividade confiada na perspectiva barthiana dentro da dogmática eclesiástica. A teologia é uma atividade confiada aos indivíduos e não à igreja, enquanto tal, dentro nessa proposta que Barth está apontando referente ao magistério desenvolvido pela igreja naquela atualidade, tá? Naquele momento em que a dogmática eclesiástica dele está sendo desenvolvida, que a igreja católica estava sob o domínio. E aí ele vai dizer, o magistério é função própria da igreja. Por isso, na igreja, não se fala de teologia eclesiástica, ao passo que se fala de magistério eclesiástico. E esse é um erro, e esse é um aspecto que Barth confrontava, dizendo, olha, a teologia não pode estar presa ao magistério, a uma pessoa, mas sim ao contexto, ao coletivo. O coletivo deve estar absorvido da teologia. E na igreja evangélica, porém, não existe nenhuma autoridade investida de poder magisterial. E, consequente, não há nenhuma distinção entre magistério e teologia. Por essa razão, a própria teologia vai assumir um caráter magisterial e, por isso, também eclesiástico. Aí ela vai sair do uno e vai ir para o plural, para o diverso, para as várias percepções que estão dentro do contexto do coletivo na igreja. Tá? Karl Barth vai insistir muito sobre a natureza eclesiástica, tá? Com a proposta da teologia centrar-se no aspecto eclesiástico, sobretudo no primeiro volume da sua dogmática eclesiástica, onde ele afirma que a teologia é a prova que a igreja cristã se submete no que se refere ao conteúdo de sua mensagem em relação a Deus. E o autoexame científico da igreja cristã em relação à linguagem teológica. A igreja deve submeter-se a essa prova. Tá? Exame que já a sua missão é pregar a palavra de Deus. A pregação é ainda mais a deformação e contrafação daquilo que tenciona exprimir, tenciona explicitar. Tá? Daí ser necessário para a igreja, dada a sua responsabilidade em relação à sua missão anunciadora, propagadora, o direito e o dever de debruçar-se continuamente, tá, sobre a sua atividade, reexaminando-a, criticando-a e retificando-a. Tá? Aí ele está falando o seguinte, olha, a teologia dentro do coletivo, ela deve ser confrontada para se fazer até, quem sabe, algumas modificações e tecer críticas para até, se possível, retificar alguns pontos e pressupostos nela inserido. Assim, a dogmática não se interroga sobre aquilo que disseram os apóstolos e os profetas, mas sim sobre aquilo que nós devemos dizer com base nos apóstolos e nos profetas. Ou seja, qual é a concepção que você, enquanto avaliador, está fazendo sobre as palavras ou as ações ou as explicitações dos apóstolos e dos profetas no seu sentido teológico.
tá? Da teologia construída a partir do aspecto bibliocêntrico dos apóstolos e dos profetas. Tá bom? Outra coisa que nós é importante colocarmos e irmos abordando aqui nesta aula é que por que motivo seria ou é necessário que a igreja venha a realizar, não é, essa verificação e acerca dessa funcionalidade da comunicação da palavra de Deus. Por que isso é importante? Qual que é o sentido e o significado disto? Barth dá 3 motivos. Primeiro é que nem todas as categorias mentais e nem todas as expressões linguísticas estão aptas a servirem de veículo da palavra de Deus. Esse é o primeiro ponto, tá? Segundo, é que nossa compreensão da palavra é sempre limitada. Nós conhecemos, sim, aquilo que é perfeito em si mesmo, mas o conhecemos somente através do prisma de um ato, que por mais radical e existencial que possa ser, vai permanecer sempre um ato humano que não vai oferecer nenhuma garantia no que se refere à correta apropriação da palavra, já que vai se tornar falível e por isso é necessita de crítica, de revisão e de controle contínuo. Já a força criadora que a ação reveladora de Deus assume na dogmática é um progresso laborioso de uma compreensão limitada a uma outra compreensão que também é limitada. E o terceiro ponto que Barth vai colocar, ou a terceira razão, vai ser que as formas conceituais e as formas linguísticas estão sempre variando, conforme o que? O segmento. Com efeito, a revisão deve estar sempre em curso, mesmo porque a revisão da linguagem só pode atingir uma fração mínima daquela que está em prática hoje e daquela que será utilizada amanhã. Somente uma parte mínima poderá ser submetida à revisão no devido tempo, e mesmo no que se refere a essa parte, tratar-se-á sempre de uma revisão provisória. Então, com esses 3 motivos, com essas 3 razões, Barth faz a sua defesa do porquê avaliar, questionar e confrontar a igreja, a palavra de Deus. Até dando um sentido, Barth está dando aí a razão do porquê da hermenêutica e da exegese dentro do âmbito eclesiástico. Relações entre a teologia e a filosofia na concepção barthiana. É importante nós também virmos a conhecer esse assunto dentro dessa aula de hoje. Falando na necessidade da teologia, Barth vai abordar continuamente a questão das relações entre teologia e filosofia. Portanto, a ação de verificação da funcionalidade das categorias mentais e das expressões linguísticas que deve a teologia realizar, o que mais é senão a determinação da assuntibilidade e da funcionalidade de uma dada filosofia como forma da palavra de Deus? Ele vai interrogar, é uma interrogação. E aí, em cima disso, Barth vai dizer o seguinte, e aí vai até ser algo muito interessante pensarmos na posição e na circunstância que Barth enfrenta com as suas respostas e afirmações e devolutivas sobre esse assunto. Barth vai enfrentar mais direta e explicitamente a questão e vai propor um debate entre a questão relações entre filosofia e teologia. Já que seu protesto
vai ser frontal contra Harnack, tá? E o protestantismo liberal. Foi, em definitivo, um protesto, na verdade, contra a submissão da teologia a uma filosofia particular pautada e assegurada no idealismo alemão, principalmente Hegel e Heidegger. Tá? Os escritos em que ele examina mais atentamente essas questões são as seguintes: o Fides Quaerens Intellectum, tá? E também a dogmática no seu sentido eclesiástico e teológico. Tá? Então, nós podemos resumir que esse núcleo de pesquisa dele é um debate e uma tese para confrontar a teologia liberal. Antes de mais nada, é preciso repelir não só a solução do protestantismo liberal, que reduz a religião ao momento da filosofia, vai dizer Barth, mas também a solução que Barth identifica que mantém uma continuidade entre a filosofia e a revelação, vendo nesta apenas um outro plano dentro do mesmo edifício. Tá? Essa doutrina dos dois planos, teologia e filosofia, cada uma com seu plano isolado, segundo a teologia de Basileia, ou a teologia proposta por Barth, que vai dizer Basileia porque atribuindo ao local onde ele estava e operava e atuava, teologia de Basileia, na Suíça, é inadmissível, porque é incompatível com o princípio da infinita diferença qualitativa. Tá? No entanto, não se pode eliminar a filosofia. Ela está de resto, pode estar até de resto com uma pretensão absurda, porque todos nós usamos alguma espécie de óculos. Caso contrário, não poderíamos ver ou enxergar. Os escolásticos usam os óculos da filosofia aristotélica. Tá? Os reformadores, o óculos da filosofia platônica. Os protestantes liberais, já o óculos da filosofia kantiana. De fato, a mensagem cristã sempre foi expressa com categorias filosóficas desde o início. Mas é preciso romper, e a proposta dele era esse rompimento. Todavia, em termos de direito, há uma incompatibilidade e, inclusive, conflito natural entre filosofia e teologia. Não há diversidade de objeto natural ou da filosofia e sobrenatural ou da teologia. E de princípio cognoscitivo, a razão para a filosofia é fé para a teologia. Como ensinam alguns teólogos, mas isso tem uma incompatibilidade efetiva, porque quando o conteúdo divino assume a forma humana, há uma contradição entre a forma e o conteúdo. Antes da revelação, não temos nenhum ressentimento, tá? Não temos nenhum ressentimento e pressentimento de tal estado de coisas. Só nos tornamos conscientes da contradição no instante da revelação, quando Deus nos faz ver que nossa existência, em todas as suas estruturas e dimensões, está em contradição com Ele. A contradição é superada pela encarnação de Deus na carne humana e em tudo aquilo que pertence ao homem. Linguagem, categorias mentais, conceitos científicos e etc. Então, essa proposta e essa grande defesa de Barth nos dá uma visão e percepção da importância da teologia dialética barthiana e da proposta da dogmática evangélica e eclesiástica no protesto
que faz essa contra a teologia liberal. Tá? Tendo em vista do primor teológico que Barth imprime nas suas obras, num contexto de atribuir elas um sentido bibliocêntrico e inserindo mais o contexto da teologia no seu sentido lato, sem certas interferências de correntes filosóficas do idealismo alemão. Era isso que nós tínhamos para hoje no seu canal A Rota da Teologia. Obrigado a todos.